Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me acompanham a partir desse momento aqui no Instituto Genoma para mais uma aula de Direito Constitucional. Direito esse hiper importante para o nosso viver, para o nosso entendimento no que se refere ao conteúdo jurídico. Hoje nós vamos estar estudando as eficácias das normas constitucionais. Só que antes de mais nada, antes de adentrar no assunto, vou fazer com vocês um pequeno resumo daquele conteúdo que já foi dado, daquele conteúdo que já foi passado nas aulas passadas. Então vamos lá, acompanhem comigo, o quadro ilustrativo que vai estar trazendo, o conteúdo da aula passada. Na aula passada falamos do poder constituinte. A definição de poder constituinte é o poder de criar e alterar a Constituição. Tal poder, conforme o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, pertence ao povo. Conceito extremamente importante. O poder constituinte pertence ao povo. Poder constituinte originário. Poder constituinte genuíno ou de primeiro grau. É o início, é o poder que começa, é o poder que vai formar a Constituição pela primeira vez. Poder constituinte derivado é aquele que é instituído pelo poder originário, ou seja, é um poder de segundo grau ou remanescente. Poder constituinte decorrente tem a missão de criar as constituições do Estado. E o poder constituinte reformador, previsão do procedimento para alteração na Constituição, ou seja, a alteração da Constituição se dá através da PEC, prevista no artigo 60 da Constituição Federal. Vamos lá, quem pode propor a PEC? Vamos lembrar que é 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas da Unidade da Federação. Então são 3 as entidades. Quando a Constituição Federal não pode ser emendada, bom, a Constituição Federal só não vai poder sofrer o processo de emenda quando tiver intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Fora esses fatores, a PEC, para ser aprovada, será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, sendo aprovada com 3/5 dos votos dos respectivos membros, ou seja, 3/5 compõe 60% do aglomerado de pessoas que vão estar aprovando essa PEC, entre eles a Câmara do Deputado e o Senado Federal. Cláusulas pétreas, falamos também sobre os conceitos de cláusulas pétreas, e as mais importantes, as que estão previstas de forma bem característica lá no artigo 60, é o quê? É a forma federativa do Estado, ou seja, não pode existir nenhuma PEC, nenhuma proposta de emenda constitucional, com o intuito de abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Bom, isso foi o que estudamos nas aulas passadas. Vocês vão perceber que com o passar do tempo, com o passar do andar das nossas aulas, vocês vão ver que eu vou trazer quadros de resumo para que vocês possam fortalecer o assunto que foi dito. Hoje, vamos iniciar um novo tópico que também é de suma importância no entendimento das normas constitucionais. Hoje, vamos estar vendo que as normas constitucionais elas têm eficácias, elas têm graus de aplicabilidade, ou seja, uma norma é mais forte do que a outra. Uma norma ela pode atuar sozinha ou ela pode depender de alguma outra lei, de algum outro dispositivo para poder ter a eficácia desejada. Entre essas normas, ou seja, entre os artigos da Constituição, vamos encontrar normas de eficácia plena, contida e limitada. Não esqueça, é importante. Vamos lá. Normas de eficácia plena. Bom, a norma de eficácia plena é aquela que não depende de nenhum outro dispositivo, não depende de nenhuma outra complementação para poder gerar os seus efeitos. Ou seja, na Constituição, basta aquele texto que ela vai estar gerando todos os efeitos necessários para a sua aplicabilidade. Então, ou seja, normas de eficácia plena é aquela que, por si só, gera todos os efeitos necessários, sem ter a necessidade de complementação nenhuma. Qual é um exemplo, professor? Me fala um exemplo de uma norma de eficácia plena previsto na Constituição. Olha só, se você pegar aí o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 2º, lá fala assim: ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Inclusive, isso aqui é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Percebem vocês que esse dispositivo não necessita de nada para poder complementá-lo. Ou seja, né, está bem claro que ninguém, né, poderá ou deixar de fazer coisas, senão em virtude de lei. Pronto, ponto final. A eficácia, ela é imediata, ela é plena, ela é satisfatória, né? Não é necessário nenhum outro dispositivo para poder completar esse raciocínio. Beleza, né? Isso são as normas de eficácia plena. Agora, qual é a diferença, então, professor, das normas de eficácia plena daquelas que são contidas? A diferença, ela é bem pequena, porque as normas de eficácia contida, também, de certa forma, ela gera todos os seus efeitos. Ou seja, são normas que estão na Constituição, que assim como as de eficácia plena, ela vai estar gerando todos os seus efeitos. Então, a priori, eu quero que vocês pensam e guardem que as normas de eficácia contida vão estar gerando todos os efeitos. Bom, bacana, professor. Então, se a norma de eficácia plena gera todos os seus efeitos e não precisa de complementação, e as normas de eficácia contida também gera todos os seus efeitos, ela necessita de algum tipo de complementação? Também não. Então, qual é a diferença? Bom, muito simples. As normas de eficácia contida, ela precisa de um parâmetro de limitação. Ou seja, né, elas estão escritas, né, elas estão colocadas na Constituição, porém elas vão precisar de um parâmetro de limitação. Eu tenho que limitar. Um exemplo muito claro, né, é aquela famosa pergunta, né, o que você quer ser quando você crescer? Né? Bom, essa pergunta tenho certeza que muitas pessoas já fizeram para vocês, né, e cada um fala de algo extraordinário, como médico, astronauta, tal. E, na verdade, se você for trazer esse raciocínio para dentro da Constituição, né, a Constituição permite você ser aquilo que você quer. Então, se você quer ser médico, tranquilo, você poderá ser médico. Se você quiser ser advogado, tranquilo, você poderá ser advogado. Quer ser astronauta? Ótimo, né, você poderá ser astronauta. Ah, então é fácil, então eu quero ser o que eu quiser ser. Sim, né, a Constituição permite isso. Só que fora da Constituição existe um limitador, né? Beleza, você quer ser médico? Pode, mas primeiro tem que cursar uma faculdade de medicina. Né? Você quer ser advogado? Sim, né? Mas primeiro você tem que cursar uma faculdade de direito e depois fazer o exame da ordem. Né? Você quer ser astronauta? Sim, né? Existe uma série de limitações, né? Ou seja, as normas de eficácia contida, elas dão a você a oportunidade de exercer todo o seu direito. Só que ao exercer esse direito, terá e existirá algumas limitações. Vamos pegar aqui um exemplo de norma de eficácia contida prevista na Constituição. Está prevista aqui no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, aonde fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha só, é o que eu tinha dito, né? Você pode ser o que você quiser, mas para ser o que você quiser, você tem que antes examinar se existe alguma exigência a mais para você exercer aquilo que você tem vontade de ser. Né? A Constituição te dá a possibilidade de ser o que quiser. Mas para isso você tem que correr atrás, você tem que ver quais são as necessidades necessárias. Agora vamos falar das normas de eficácia limitada. O próprio nome diz que existem limitações. São normas constitucionais que, por si só, tem a necessidade de complementação de uma lei fora da Constituição, de uma lei ordinária, para poder complementar o seu raciocínio. Né? Olha só o exemplo de norma de eficácia limitada. O artigo 18, o parágrafo 3º, fala que os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através do plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Vocês vão perceber que as normas de eficácia
limitada sempre vão terminar dizendo que é necessário uma lei complementar. A separação de estado é previsto. No estado de Goiás, há um certo tempo atrás, ele foi dividido entre Tocantins e Goiás. Mas para isso acontecer, é necessário o quê? Um plebiscito, uma opinião popular e uma lei. Então não basta apenas o que está dizendo a Constituição. É necessário que exista uma complementação extraordinária, uma complementação fora da Constituição, aprovando e garantindo esse direito. Essas são as normas de eficácia constitucionais. Na próxima aula, vamos estar estudando os princípios constitucionais. O artigo 1º, 2º e 3º traz aí os principais princípios. Vamos analisar esses princípios. Estudem, revejam a aula, leiam o material que vai estar lá disponível para que vocês possam tirar qualquer dúvida. E caso venha a ter dúvidas, entre em contato com o e-mail que está aparecendo aqui abaixo. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!